Não esqueça deles, é a nossa nova série de mensagens, e ela tem esse título porque durante esse mês, a nossa conversa com vocês, a nossa reflexão é para nos fazer lembrar, para nos fazer pensar em alguns personagens, em alguns livros da Bíblia, que tem um recado às vezes que é pequeno, que tem uma história que a gente não fala toda hora, mas que são muito importantes e que a gente não deveria esquecer. E por isso que essa mensagem, ela vai abordar temas, ela vai abordar assuntos, ela vai abordar personagens, como o de hoje, que a gente não escuta toda hora, mas não esqueça deles. E por isso esse é o nosso tema, por isso essa é a lógica para a nossa reflexão de hoje. E nesse primeiro culto nós queremos olhar para o último profeta do Antigo Testamento, que é Malaquias. Antes ainda da leitura bíblica, eu quero falar algumas coisas sobre Malaquias. Esse profeta, o nome dele, Malaquias, significa meu mensageiro. Ou seja, já o nome dele expressava aquilo que ele era diante de Deus, um mensageiro do Senhor, um mensageiro de Deus, que viveu, e preste atenção nisso aqui, em mais ou menos 40 e 30 antes de Cristo. E foi o último profeta, foi o último recado de Deus do Antigo Testamento. Já parou para pensar? Depois disso, por 400 anos, Deus ficou em silêncio. E o último recado que ele tinha mandado através de um profeta é esse de Malaquias. Malaquias foi um profeta que ele surgiu em um tempo onde não haviam grandes eventos acontecendo no meio do povo. A coisa estava meio rotineira, calma. Não tinha grandes revelações, não tinha grandes milagres, não tinha grandes vozes, grandes combates, grandes batalhas. E o povo de Deus, o povo religioso, estava simplesmente repetindo coisas, mas já meio sem graça, fazendo por fazer, sem pensar no que estava fazendo, sem chegar um momento que tinha aquela intensidade, aquele amor, aquela entrega, aquela verdade. Eram gestos que eles repetiam porque sempre faziam assim. E aí vem essa voz de Malaquias, e ele traz algumas verdades, e é muito legal o jeito que o livro de Malaquias é construído, porque Deus está ouvindo. A gente pensa que não, mas Deus está ouvindo o que se fala sobre ele, o que as pessoas estão pensando sobre quem ele é, e como elas se posicionam diante de Deus. E algumas vezes no livro de Malaquias, você vai ver Deus dizendo assim: vocês andam dizendo por aí, eu tenho isso para falar para vocês. Vocês andam dizendo por aí, será que Deus me ama? E ele dá uma resposta para isso. Vocês andam dizendo por aí, roubar a Deus? Será que a gente rouba a Deus? Essas respostas não é a de hoje. Hoje nós vamos olhar para Malaquias capítulo 3, versículo 13 a 18, quando Deus vê uma conversa do povo que tem o incomodado. Malaquias capítulo 3, versículo 13 a 18 diz assim, e Deus começa: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, esses que o servem, serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Deus capta um tipo de conversa que está acontecendo ali. E esse tipo de conversa é Deus trazendo uma frase
que no mínimo deve nos fazer pensar. Sabe quando você está numa discussão com uma pessoa que a conversa não está boa, e de repente a pessoa solta uma frase e você diz para ela, agora você pegou pesado. Sabe? Agora você passou do ponto, agora você passou do limite, agora você pegou pesado. A gente assim finge que não está ouvindo. Já viram essa? Assim, a pessoa finge que não está ouvindo e o outro aqui vociferando. Aí daqui a pouco a pessoa fala uma coisa e pega, daí você diz, eita, agora você passou do limite. Eu lembro no tempo de escola que tinha alguns códigos, pode chamar disso, disso, disso e disso, mas filho daquilo não pode. Se chamar de filho daquilo, aí você diz, agora você passou do ponto, agora a gente vai para o fight. Não façam isso, jovens, a gente falou sobre violência, só estou dando um exemplo, Deus meio que está dizendo, o povo reclama, o povo murmura, mas Deus diz, agora vocês pegaram pesado. Agora vocês estão trazendo palavras duras contra mim, agora vocês passaram do ponto. É tipo no colégio, quando o pessoal dizia, eu não deixava assim. Depois dessa, eu não deixava assim. Sabe o que o povo estava dizendo? Entre eles, é inútil servir a Deus. O que a gente ganha com isso? O que a gente ganha dedicando uma vida para servir a Deus? E outra coisa, o que a gente ganha obedecendo a Deus? E eles ainda faziam isso olhando para os que não faziam. Diziam, feliz mesmo é quem não está nem aí para Deus e dá tudo certo para ele. Faz, e nada dá errado. Então, logo, a conclusão é, não precisa. É inútil servir a Deus. E quando Deus escuta isso, Deus diz, agora vocês pegaram pesado, porque agora vocês passaram dos limites de não perceber uma coisa. E não esqueça desse recado. O nome dessa série, não esqueça deles, não esqueça desse recado. Talvez já passou na tua vida, será que vale alguma coisa essa dedicação que eu tenho para a obra do Senhor? Será que vale eu servir, de ir lá para a igreja, ajudar as pessoas, servir no estacionamento, cuidar de criança dos outros, cuidar de adolescente, cuidar de jovem, ajudar no chá, ajudar no café, fazer isso, fazer aquilo? Será que vale a pena eu orar pelas pessoas? Será que vale a pena eu ficar contribuindo financeiramente? Será que vale a pena? A gente passa por esse tipo de reflexão. Ela só não pode ganhar uma forma que vira o nosso discurso. Mas Deus mesmo já vem dizendo, as pessoas estão dizendo isso. É inútil. Será que vale a pena? É só olhar para quem não faz, parece que eles se dão bem. E Deus então, ele sente como uma palavra dura esse tipo de lógica, de você olhar para Ele, de você olhar para servir a Ele, e você ter a coragem de ainda achar que não vale nada, que não serve para nada. Ou que melhor, que você está fazendo uma coisa inútil. Que você não ganha nada. Ontem nós tivemos a conferência dos colaboradores da comunidade Apóstolo Pedro, o Collab Day. Quem estava no Collab Day, dá um grito aí. Só para o pessoal acreditar que vocês são animados mesmo. Foi demais, né? A animação do pessoal já mostrou. Mas ontem teve uma frase que tem a ver com a essência de ser um colaborador e que tem a ver com a essência desse tema. E por que Deus fica tão revoltado? Por que fere tanto a Deus esse tipo de ideia que você tem de pensar, eu não sei se vale alguma coisa. Não servimos para receber algo. Servimos porque já recebemos. Se você está com seu coração, quem sabe, meio chateado, ferido, magoado, que ninguém te apoia, que ninguém isso, ninguém aquilo, que será que vale a pena tudo isso? Você está olhando para o lugar errado. E você está ofendendo a Deus com a tua postura, com o teu pensamento, com os teus sentimentos e talvez com as tuas palavras. Deus diz, ei, vocês estão esperando receber alguma coisa? Vocês ainda não entenderam que vocês já receberam tudo? O que você faz não é para conquistar algo, é porque algo já te conquistou. Você não faz para alcançar algo, mas porque algo já te alcançou e por isso você não consegue viver a tua vida somente pensando o que eu ganho com isso.
Mas você não consegue mais, quando você experimenta o amor de Deus, dizer, eu ganhei tudo isso, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe uma coisa bonita que começa a surgir agora nas últimas semanas do Alfa? A minha agenda de aconselhamento começa a encher. E as pessoas do Alfa fazendo uma pergunta, pastor, eu queria ajudar em alguma coisa. É um sentimento quase natural, quando a gente começa a perceber quem é Deus, começa a experimentar esse amor, vai chegando no final, no final do curso, óbvio, a gente vai chegando a essa conclusão. O que eu posso fazer? Porque esse amor, quando a gente experimenta, a gente entende. Servir a Deus, dedicar uma vida a cuidar das pessoas, a olhar para as pessoas, a amar as pessoas, a querer fazer alguma coisa que não é só para o nosso umbigo, para a nossa conta bancária e para nós mesmos. Isso, na verdade, não é um caminho para alcançar algo, para se sentir bem, mas é porque o amor de Deus já te alcançou, meu querido. Não esqueça disso. E o recado é esse, não esqueça. Você não tem que entrar em crise com servir com o que está ganhando, porque você já ganhou. Você já ganhou. E é por isso que você se dedica. E Deus olha então para essa turma que o ofende, mas Deus também está com o ouvido atento a uma outra turminha, que é aqueles que servem e honram a Ele. E Deus fala duas coisas sobre essa turma. Deus diz assim, eu escutei com atenção a conversa entre aqueles que serviam e honravam o meu nome. Sabe o que Deus faz? Já teve assim, no meio de um burburinho, tem uma conversa que te interessa, que daí você desvia a atenção de todo aquele barulho e começa a prestar atenção no que estão falando? Não vamos fazer fofoca, hein, gente? Só para prestar atenção em conversa que é boa. Conversa que te interessa. Deus meio que diz assim, quando eu começo a escutar aqueles que estão dizendo, eu amo servir a Deus, eu já recebi tudo do Senhor, eu dedico minha vida para Ele, eu obedeço a Ele, eu amo a Ele. Deus ouve com atenção, Ele diz, deixa eu ver o que eles estão falando. Deixa eu ver o que os colaboradores do reino estão falando. E Deus diz, sabe o que eu faço com a vida dessas pessoas? Com a oração dessas pessoas, com o jeito dessas pessoas? Eu crio um memorial. É isso que Deus fala, eu crio um memorial aos que temem e honram ao meu nome. A palavra memorial é diferente de memória. Memória é um registro que você tem de algum fato ou de alguma coisa que talvez você lembre ou talvez você esqueça. O memorial é um movimento no qual você cria ou um monumento, ou um objeto, ou algum símbolo para sempre olhar para aquilo e lembrar do que aconteceu. Eu fui para Israel, nessa última vez, eu pude conhecer o Memorial do Holocausto. Ele é um lugar muito impactante, a arquitetura dele, ela é desconfortável, ela não é uma arquitetura que você se sente bem. As imagens, os vídeos, aí a gente até às vezes se pergunta, por que o povo que sofreu isso coloca esse memorial aqui? Ali você não pode tirar fotos lá dentro, então são imagens que eu peguei da internet, que imagens do próprio, de quem cuida do memorial, mas nesse memorial ali, isso que você vê, esses pontinhos pretos, são diversas fotos, é um cone gigante, que você fica no meio dele com uma imagem um pouco perturbadora, mas com diversas fotos de pessoas que foram mortas durante o tempo do Holocausto, pelo Holocausto. E o memorial é interessante que eles dão um recado para você quando você chega. E o recado é o seguinte, memorial é um registro para sempre lembrar o que nunca pode ser esquecido. Memorial é algo construído, que você olha para sempre de novo lembrar, eu não posso esquecer disso. Eu não posso esquecer disso. E agora eu quero voltar com você no que eu estava falando sobre o burburinho daqueles que amam e servem a Deus. Você sabe o que Deus diz? O que eles falam, o que eles fazem, o jeito que eles vivem, é como um memorial para mim. Vocês estão entendendo? Deus está dizendo assim, ó, eu pego o que você tem feito para me servir, se vocês que servem e honram o meu nome me ama, e eu coloco marcas para eu nunca esquecer o que você faz. Deus está dizendo isso. Às vezes você pensa que orou por alguém e que ninguém deu bola, e que ninguém ouviu, e que nem a própria pessoa se importou, mas Deus diz, tem um memorial para lembrar o que você está fazendo.
Às vezes você está servindo em um ministério, você está ajudando alguma pessoa, você está fazendo algo, e você pensa, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, mas Deus está dizendo, eu coloquei uma marca que é para ninguém esquecer. Eu estou vendo. E você não precisa ânimo maior, você não precisa verdade maior do que essa de saber que quando você está servindo, quando a tua vida está sendo dedicada para algo que Deus coloca na tua vida, Deus nunca mais esquece. A pessoa que ganhou esquece, você esquece que fez, e talvez tem gente que nem reconhece, mas Deus diz, ei, eu estou enxergando. Ei, eu realmente criei uma memória para nunca mais esquecer. Eu não vou esquecer o que você está fazendo. Sabe aquela decisão que você tomou para honrar meu nome? Ei, talvez você nem lembra que teve essa decisão, mas eu não vou esquecer. É isso que Deus diz. Eu não vou esquecer. E é interessante que daí Deus começa a falar o que Ele fala sobre esses papos das pessoas. E sobre esse povo que Ele cria um memorial, Ele diz assim, vocês serão o meu tesouro, e eu terei compaixão de vocês como um pai. Aquele que está fazendo da sua vida uma vida que serve a Deus, que ama a Deus, que vive para Ele, que é atento às pessoas, Deus diz, ei, você é um tesouro para mim, meu tesouro, não se misture com essa gentalha, você é um tesouro para mim, e eu terei compaixão de vocês como um pai. Meu querido, você que está servindo, naquelas lutas que você enfrentar, Deus diz, ei, eu cuido de você, não esqueça, eu tenho compaixão da tua vida, eu estou envolvido com você, você não está sozinho na sua luta, você não está sozinho na sua dedicação ao ministério, você não está sozinho no desânimo que você enfrenta, Deus está contigo. E servir a Deus é uma dimensão que você realmente vai receber. E esse texto nos diz, tem um filtro. Deus meio que encerra dizendo esse texto. Vocês vão perceber a grande diferença entre quem me serve e não me serve quando eu voltar. No dia do juízo final você vai ver que tudo valeu a pena. Na eternidade você vai perceber que tudo valeu a pena e cada coisa que você fez para honrar, para escolher Deus, para escolher Cristo todo dia, para deixar Ele te sondar e ser usado, como nós cantamos, da maneira que o agrade. Deus diz, vai ter recompensa. Só que sabe o que é um presente de servir a Deus? A recompensa já vem agora. Você já experimenta isso agora. Às vezes você desanima, mas daqui a pouco uma situação te anima de novo. E Deus faz assim. E eu lembrei de uma história aqui, que aconteceu comigo, mas o grande personagem dessa história, os dois grandes personagens, não tem a ver comigo. Mas é uma dessas histórias que mostra quanto servir, honrar, ter um olhar atento muda toda a nossa vida. E essa história eu coloquei como título 30 segundos. 30 segundos é o nome da história que eu quero contar para vocês. Talvez alguns já viram na minha rede social, mas eu gostaria de trazer ela nessa mensagem para te mostrar como vale a pena servir a Deus. Há um tempo atrás, não sei quanto tempo, a Josi, nossa secretária, me mandou uma mensagem que uma mãe do colégio evangélico pediu o meu telefone porque queria realizar o sonho do filho dela e precisava da minha ajuda. E eu permiti, então, ela passou o meu telefone, uma pessoa que não faz parte da nossa igreja, mas essa mãe, ela é mãe de um menino que estuda no colégio evangélico, chamado Lucas, tem 9 anos de idade, ele é autista, um autista pouco verbal. E a mãe do Lucas, então, entrou em contato comigo e disse que, preparando a festa de aniversário do Lucas, o Lucas é fã do Jaraguá Futsal, fã dos jogadores do Jaraguá, ia para o aniversário vestido com o uniforme do Jaraguá, abraçadeira de capitão, os pais com a roupa da comissão técnica, mascote do Jaraguá estava lá, o Leco foi lá, o jogador, e tinha mais algumas pessoas do Jaraguá Futsal. Mas o Lucas, então, quando a mãe perguntou o que ele queria de aniversário, o que ele queria de presente, ele disse assim, eu quero que o pastor Rafael faça uma oração e leve uma mensagem no meu aniversário. Eu fiquei pensando, rapaz, aquela coisa que a gente lê e diz assim, como assim?
E daí a gente olhou a data, deu certo. Ela disse, eu não acredito que você vai, pastor, vai realizar o sonho do meu filho e tal, e tal. Eu fiquei muito impactado com aquela história, eu tinha postado lá nos stories, o pessoal também já ficou impactado. Só que daí eu comecei a pensar no que significava isso, um menino que pouco fala, que eu nem sabia quem era, e que talvez nem a mãe sabia quem eu era, tem um desejo desse. E o ingresso Jaraguá Futsal. Daí eu pensei assim, será que teu filho conhece o Lenise? Ela, sim, ele é fã do Lenise. Eu conheço o Lenise também. Daí eu disse para o Lenise, ô Lenise, expliquei toda a situação, disse, você pode gravar um vídeo para o Lucas? Lenise pegou o celular dele e fez assim, oi Lucas, e gravou um vídeo de 30 segundos. Quando chegou no dia do aniversário do Lucas, eu cheguei, todo mundo vestido com roupa do Jaraguá e tal e tal. Subi aquelas escadas e o Lucas veio correndo na minha direção e me abraçou. Ficou todo mundo olhando para aquela cena, até eu fiquei impactado. E a mãe disse, pastor, daqui a pouco a gente já vai começar. Chegamos na hora do parabéns e antes de falar, de trazer a mensagem e a oração, que era o sonho do Lucas, eu disse, Lucas, eu quero te mostrar um vídeo que um amigo meu mandou para você. E mostrei o vídeo do Lenise para ele. Lucas começou a chorar. Eu percebi que ele estava chorando do meu lado. E aí quando acabou, eu levantei a cabeça, estava todo mundo chorando. E aí a mãe do Lucas disse assim, gostou, Lucas? E ele deu uma gargalhada. Mas uma gargalhada contagiante, assim, de satisfação. E todo mundo que estava chorando começou a rir, ficou uma bagunça. Mas aí eu voltei, encontrei o Lenise, a gente estava conversando, falei para ele, mandei o vídeo para ele. Ele se emocionou e disse assim, Rafael, você nem sabe. Faz pouco tempo que eu perdi meu pai. E algumas coisas na vida, às vezes, a gente esquece. E como é que pode? 30 segundos. Eu pensei que estava ajudando esse menino, mas eu fui ajudado. Existe um sinal em todo canto que reflete a glória de Deus. Que quando você decide fazer algo por alguém, tem uma dimensão que você não sabe. Foi um memorial na vida do Lucas, mas pode ter certeza que é um memorial na vida do Lenise, que ele nunca mais vai esquecer. E ele precisou de 30 segundos para fazer isso. E às vezes você e eu temos a capacidade de ficar 30 segundos, 30 dias, 30 meses, reclamando, murmurando, perguntando, vale a pena fazer isso? E vamos perdendo cada segundo. Meu querido, nessa noite, nós temos culto com ceia, eu quero te animar, para você entender a grandeza que é servir no reino de Deus. Não esquece esse recado de Malaquias. Essa semana eu ainda estava assistindo um podcast sobre servir, e a pessoa que estava falando comentou sobre o filme Tomorrowland, um lugar onde nada é impossível. E ele fala de um diálogo desse filme. No filme Tomorrowland, tem uma menina que está olhando para as estrelas com seu pai e com a sua mãe. Uma filha que está olhando para as estrelas com seu pai e para a sua mãe. Com seu pai e com a sua mãe, ela diz, eu quero ir além das estrelas. O meu sonho é ir além das estrelas. Eu quero ir além das estrelas. E o pai começa a dizer, não, demora muito, é muito longe. E a mãe, tentando tirar essa ideia da menina, diz assim, e se você chegar lá e não tiver nada? E a menina olha para a mãe dela e diz assim, e se tiver tudo? E se tiver tudo? Sabe, meu querido, às vezes a gente pensa, fazer tudo isso e não vale nada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz para mim e para você. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Firme, dedicado, porque quando chega lá vai ter tudo. 1 Coríntios 15 é o capítulo da Bíblia que Paulo ensina sobre vida eterna, sobre ressurreição. E ele conclui dizendo, dediquem-se à obra do Senhor. Não é em vão. Mantenham-se firmes nessa esperança, não é em vão.
não será inútil o que vocês fazem, porque quando chegar lá você vai perceber, tem tudo, tem tudo.